Pode rir, pode gritar, pode extravasar. A Priscila tá aí fazendo rir. Não tem problema com o câmbio. Liga pro Bertão. Gente, esqueçam o Isso é outro tipo de problema, isso não é com câmera, não. É. Olha o que o menino tá fazendo, gente. Já pode gravar aí, Nicolas. Gente, eu falo. Olá, galera! Seja bem-vindo ao nosso Estação EV. Esse é um programa feito para você ficar bem pertinho da nossa escola sabatina. E aqui nós temos algumas pessoas muito especiais que foram convidadas, selecionadas a dedo para estar com vocês aqui hoje. Nós temos aqui a Priscila Carmona, que é nossa jovem missionária, que participou do projeto Ano em Missão lá em Benin, agora está de volta para estar ajudando a gente aqui, compartilhando sua experiência, um pouco do que ela viveu ali. Nós temos aqui o Matheus, nosso estudante de teologia, e temos o Theo, nosso jovem aqui do Encontro Vida, que atua no Arte Vida, atua no Clube dos Gravadores, no Ministério Jovem. Esse garoto é aquele que ajuda bastante e agora está aqui conosco também. Bom, nossa lição de hoje, ela está falando um pouco pra gente, é a lição 4, e ela está falando pra gente qual é a nossa missão aqui. Você já parou para pensar nisso? E lá ela vem trazendo um assunto bem interessante que é identidade e missão. Eu acho assim, que a gente não pode dizer o porquê a gente tá em algum lugar, o porquê a nossa missão é aquilo lá, se a gente não sabe nem quem a gente é, né? Quebra. Desculpa. A cadeira, ela foi criada com o propósito de ser uma cadeira, né? Se a gente pegar e usar uma cadeira como tripé, que é o nosso caso aqui, já que a gente é muito, né, muito bem dos equipes, quebra. Então, assim, a gente tem um desvio da missão original dela, sabe? Então, eu acho que é muito importante pra gente definir qual é a missão, é a gente entender quem a gente é. E isso vem com contato com o evangelho, por exemplo, já que a gente tá falando aqui num contexto de igreja, religioso e tal. E isso é o que vai além da igreja, né? Você foi criado com esse propósito, a gente tem sobre isso lá em Eclesiastes, que todo ser humano foi criado com o propósito de servir a Deus e tal. Então, quando você entende esse propósito, quando você olha para a Bíblia e você se entende como servo e que você tem um propósito quanto criação, você entende que você faz parte de uma família, que todas aquelas pessoas ali precisam ser alcançadas e amadas, aí você entende qual é a sua missão na situação toda aí do plano de salvação e todas essas paradas. E o mais top, assim, de tudo é que cada um é diferente um do outro. Cada um é singular. Por exemplo, eu quero fazer medicina, então eu vou usar esse meu talento para ser médico, para ajudar as pessoas. O Matheus vai ser pastor. Espero que ele consiga ser pastor, né, até o final, vamos ver. Priscila é professora, certo? Bióloga, professora. Bióloga. A Jéssica também é professora. Então, cada um tem uma missão essencial nessa vida. E Deus nos dá essa singularidade. E o mais interessante que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né, é que essa questão assim da gente se conhecendo, você conhecer a palavra e a gente se conhecer para colocar, né, os nossos dons e a nossa vocação a serviço de Deus. Porém, por exemplo, nem sempre quer dizer que o teu chamado, por exemplo, a tua vocação que você trabalha, vai ser aquilo que vai ser preciso ali naquele momento ou naquela missão específica. Mas isso não quer dizer que o que tu sabes que é a tua vocação, você não vai aproveitar ela para estar dentro da missão que você está exercendo ali naquele momento. Um exemplo mesmo sou eu, por exemplo, eu sou bióloga e fui ser missionária. Mas, por exemplo, é muito raro, por exemplo, a minha formação, você ter um chamado para exercer como biólogo na missão. Porém, não quer dizer que o meu conhecimento, entendeu, da biologia e a questão da experiência como professora também, não só pesquisadora, não quer dizer que a gente não vai aproveitar isso dentro da missão da qual nós fomos chamados. A gente tem ali em Gênesis o relato da criação, de como nós fomos criados, esse mundo. E aí a gente para pensar,
qual a importância de nós conhecermos a origem, a nossa origem, a origem desse planeta, para entendermos qual o nosso papel aqui nesse mundo? Qual a nossa missão a partir do conhecimento de como nós surgimos? Quando a gente abre lá em Gênesis, Gênesis, na verdade, capítulo 1, lá no final, e aí ele fala no versículo 26, ele diz o seguinte: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a vida e tal, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, aí a gente já tem uma ideia de identidade. Deus confere a identidade daquela criatura. E aquele lá é homem e mulher. Ele faz todas as coisas antes deles, ou seja, tudo é para que eles também tenham o necessário para existir. E aí depois disso, ele abençoa eles e fala: sede fecundos, multipliquem-se, enchem a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, ele dá a identidade e ele mesmo dá a missão. A gente não está aqui largadão, a gente tem uma missão bem específica no plano original da criação. E também no plano de redenção, a gente também tem a nossa missão nesse plano. A gente não tá aqui ao acaso, né? Justamente. E engraçado é que foi com tudo que ele fez isso, né? A gente vê, por exemplo, quando ele criou a luz, né? Ele primeiro disse ele que ia criar a luz, ele deu a identidade do que ele criou, para depois ele dizer o propósito, que era separar, né, luz e treva. E assim ele foi fazendo em toda a sua criação até o homem. Então, é importante você saber quem você é, né, para depois entender qual a sua missão aqui. Eu acho que é algo que acaba conflitando às vezes com a nossa missão, ou o motivo da gente se enrolar tanto de entender qual é a missão, ou qual deixa de ser a missão, é porque a gente está levando em consideração muita coisa que não faz parte da missão. Tem muitas tradições que, por mais que elas venham desse relacionamento com a Bíblia, elas não são a missão em si. E, cara, quando tu olha para a Bíblia, a gente percebe que a missão é muito clara, e que a gente pode, sim, fazer o filtro daquilo que vem de fora, até mesmo de dentro da igreja, né? Porque muitas coisas ali são apenas tradições, não são necessariamente a missão. E aí a gente vê Jesus batendo direto nisso daí, os discípulos também apanhando direto por isso daí, os escribas da época arrancando os cabelos para entender qual era a cabeça de Jesus, e ele estava super falando só a missão. Os caras não entendiam porque eles estavam cheios de um monte de coisa que não era a essência da missão, entendeu? A gente inverte, né? A gente faz uma inversão de valores, né? Nós colocamos as tradições na frente, né, da palavra, na frente do amor de Deus, na frente da nossa missão. Eu achei muito interessante aqui na segunda-feira a questão que fala muito do nosso propósito, né? Que Deus tem um propósito pra gente. A gente ouve muito falar isso e é verdade, né? Nós não estamos aqui por acaso e nós temos um propósito. Então, todos os planos de Deus, tudo que Ele faz é muito bem planejado. E aí Ele vai colocando aqui, contando a história de Moisés. E eu achei muito interessante porque a gente tem uns aprendizados aqui, por exemplo. Ele diz assim, Arão e Joquebede, né? Eles sabiam que os 400 anos de aflição estavam chegando ao fim. Então, eles conheciam a palavra. Eles conheciam a Bíblia. Eles esperavam o libertador. E será que o libertador seria o filho deles? Não sabia, porém, poderia ser ou não. Mas motivados por essa esperança, eles desafiaram, né, todas as circunstâncias e o medo de serem mortos, né, protegendo o filho deles. Né? E tudo isso, por exemplo, de certa forma, foi orientado por Deus, porque foi guiado pelo Espírito Santo que ele foi resgatado pela princesa, pela filha do faraó. Foi guiado pelo Espírito Santo que a mãe dele veio cuidar dele até os 12 anos para que ele pudesse conhecer os valores do seu povo, conhecer a palavra de Deus, para que mais na frente nenhum desejo humano dele pudesse ser maior do que cumprir a missão dele. Ele preferiu os maus tratos que o povo dele sofria do que continuar ali e ser chamado como, né, o filho do faraó, o príncipe. Né? Então você vê que Deus, os planos de Deus, eles são bem assim arquitetados. Não é aleatório.
E essa questão do medo aqui é uma coisa que eu acho assim que é muito válido. É uma coisa que, para a gente cumprir a nossa missão aqui, a gente tem que nos livrar do medo. E eu sei disso porque eu tenho vários medos. Né? Medo de fracassar, muitas vezes, medo de frustrar alguém. E isso nos impede de avançar. Nos impede, a gente perde as oportunidades de avançar com o Evangelho. O medo te afasta de Deus, te afasta da tua missão. Né? Aí me lembra muito a questão que eu sou muito fã, né, de Star Wars, do Mestre Yoda, quando ele dizia, né, que o medo leva ao ódio e o ódio leva ao lado negro da força. Vamos ficar longe do medo, vamos nos afastar do medo. É isso aí, Mestre Yoda. Perfeito, Priscila. É bem isso. A gente se coloca no lugar de Moisés, cara. Gente, da mãe de Moisés, quando ela precisou agir, tomar uma decisão para salvar a vida do filho dela. Ela fez uma coisa, você pode dizer, essa mulher perdeu o juízo. Quem faz uma coisa dessa? Então, é algo totalmente arquitetado. Totalmente arquitetado pelas mãos divinas. Sobre ele ainda, ele com 12 anos de idade, já sabia o que ele queria. E assim, ele foi criado por reis, príncipes, por sábios. Então, assim, o conflito dele, assim, espiritual era muito grande. E com 12 anos de idade. O que você estava fazendo com 12 anos de idade, Theo? Seja sincero. Comendo lama, mano. Então, com 12 anos de idade, ele já sabia que ele seria um príncipe. É muito louco. Isso é muito E tu, louco. Matheus, o que você estava Isso é muito fazendo? louco, isso é muito É louco. melhor não Jogando comentar, pelada na rua, né? Não faço ideia. Não lembro. Olha, na minha época, eu com Foi uma 12 anos fase ainda brincava de bem boneca. esquecível. É verdade. Eu tinha a coleção da Barbie. Mac Steel também. Era Mac louco. Steel. Mac Eu Steel. tenho até hoje. os Mac Segura E sabe o que é Roda legal? assim. E sabe o que é legal? Assim, como a Bíblia, ela toda, né? Ela é linkada, né? É linkada. A gente está falando de Moisés, assim, no Antigo Testamento. Eu tô lendo o livro A Vida de Jesus, né? E na infância dele, ele passou pela mesma coisa, assim, que Moisés. Maria teve que implantar, junto com a questão também da ação do Espírito Santo, toda a missão que ele tinha que cumprir ali. Moisés foi salvar o povo e Jesus foi salvar toda a humanidade. E ele tinha os mesmos conflitos, porque quando ele chegou lá na festa da Páscoa, que ele se deparou com todos aqueles sacrifícios, ele entendeu que ele era o sacrifício. E aí, nesse momento, ela fala assim que ele se retira um pouco para ficar pensando nisso. Então, ele tinha os mesmos conflitos que Moisés. Moisés. Verdade. 2000 anos depois. Pode falar, amigo. Não, eu não sei mais o que adicionar aí não, porque, cara, depois do exemplo de Star Wars, eu acho que já deu, saca? É exatamente isso, a gente tem que evitar essa questão do medo. Ellen White tem uma frase que é muito top, que fala assim, que a gente não tem nada a temer, né, se a gente lembrar sobre como vai ser o futuro, se a gente lembrar de como Deus nos conduziu no passado. A nossa missão, ela tá muito presa nisso também, sabe? Da gente lembrar do que Deus fez lá atrás e como foi grandioso o que Ele fez. Então a gente não tem que ter medo nenhum, porque a missão, ela não é só nossa. A gente não tá largado na missão. A missão é Deus, e Deus ele vai guiando a gente no meio de tudo isso daí também. É aquela questão, quando se fecha uma porta, Deus abre uma parede, cara. Entendeu? Então você tem um caminho enorme pra você fazer o que você quiser. Hashtag Theo 2020. Parabéns. A partir do que nós estudamos, do que nós estudamos essa semana, a gente tem a compreender que a nossa missão está aqui. A gente precisa buscar a Bíblia. Buscando a Bíblia, a gente não tem como perder o nosso foco. Ver o que Deus fez, como o Mateus já mencionou. O que Ele fez no passado mostra que, independente do contexto, da cultura, das influências externas, a gente tem um objetivo aqui traçado. E basta buscar a unção do Espírito Santo e consultar na palavra de Deus. Então, vamos orar? Bora lá. Para a gente fechar esse nosso momento? Oremos. Pai querido e bondoso que está no céu, muito obrigado, Senhor, por mais esse ensinamento que o Senhor trouxe para cada um de nós. Obrigada porque, apesar de todas as situações, o Senhor sempre se mostra presente ao nosso lado, vivificando a nossa fé e nos mostrando que nós temos um propósito nessa terra. Venha manter isso fixo em nossas mentes e corações. É o que te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bom,
Galera, segue a gente lá no Instagram, jovens.ev. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Vida Play. Ativa o sininho, se inscreve no canal para que você possa estar sendo notificado de todas as atualizações. E não esqueça de dar o seu joinha. Compartilha, é muito importante comenta. pra nós. Fala, galera.